Então, gente, vamos ver aqui rapidinho exemplos de operações de multiplicação com números racionais. Primeiro com fração e depois com número decimal. Com fração é muito simples. Fazer multiplicação de fração é só a gente multiplicar direto, ou seja, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, por exemplo, deixei aqui esses dois, né? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. Aqui embaixo, que eu tenho uma fração positiva e uma fração negativa. Estou multiplicando. Mais com menos, menos, né? Não esqueçam da regra de sinal. Agora que eu estou trabalhando com números racionais, então podem ter frações e números decimais negativos, né? 4 vezes 2, 8. Ó, direto. E 5 vezes 7, 35. Só isso. Então, dúvidas que podem surgir. Se por acaso tiver mais de duas frações multiplicando, mesma regra. Se tiver mais de dois sinais, mesma regra também. Então, deixa eu fazer um exemplo aqui. 2 quintos vezes 1 terço vezes menos 2 terços. Então, ó, digitei esse 2 aqui. Eu tenho 3 fatores, mesma coisa, eu faço 2 vezes 1, que dá 2, e 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15, 15 vezes 3, 45. Aí, para eu fazer o jogo de sinal, eu olho positivo com positivo dá positivo, positivo com negativo dá negativo. Menos 4 sobre 45. Tranquilo? Agora, multiplicação de números decimais. Muito simples também, tá? Quando a gente fazia soma e subtração, tinha que usar a regrinha de vírgula embaixo de vírgula, né? Para multiplicação, a gente não precisa disso. A gente vai multiplicar normalmente esses números, vai fingir que a vírgula não está aí. Multiplica. E no final, quando a gente obter o resultado da multiplicação, a gente conta quantas casas da vírgula a gente vai andar. Então, por exemplo, 1,7 vezes 2. Um exemplo mais simples para começar, né? 2 vezes 7, 14. Sobe 1. 2 vezes 1, 2, né? Com mais 1, 3. Aí, ó, você olha para cá. Eu tenho quantas casas decimais depois da vírgula? Só tenho uma, né? Que é aqui, depois do 1. Então, eu só vou andar uma casa com a vírgula. Só que quando a gente anda com a vírgula, a gente sempre começa do final do número, tá? Então, é como se fosse da direita para a esquerda, né? Do final do número para lá. Então, uma casa, 3,4. Vamos fazer o segundo exemplo aqui. Lembrando que tudo isso vocês já viram, né? Anteriormente. A gente está só lembrando e, enfim, agora a gente está trabalhando com números negativos também. Inclusive, vou até colocar aqui menos 1,4. Para já tirar a dúvida caso alguém tenha, quando for negativo. Então, a mesma coisa. Eu armo a multiplicação normal, sem estresse. 0,8 vezes 28 vezes 1,4. Finge que a vírgula não está aí. Vou só multiplicar. 4 vezes 8 dá 32, né? Sobe 3. 4 vezes 2 dá 8, mais 3, 11. Sobe 1. 4 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. Massa. Agora a gente vai fazer com 1. 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 0 dá 0. Sempre lembrando que é sempre do final para lá, né? Sempre do finalzinho do número, da direita para a esquerda. Então, ó, agora, desce o 2. 8 mais 1, 9. 2 mais 1, 3. E desço o 0. Você vai contar quantas casas tem. Vejam. Nesse primeiro número aqui, eu tenho 1, 2. São casas depois da vírgula. E no segundo número, eu tenho 1. Então, no total, eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. Então, aqui eu vou andar 3 casas. Ó, começo sempre do final. 1, 2, 3. Isso dá 0,392. Como aqui é um positivo e o outro é negativo, mais com menos, menos. A gente já aprendeu essa regrinha. 0,392. E é isso.